Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Que bom te encontrar aqui novamente para a gente estudar a palavra do Senhor juntos. Hoje nós vamos estudar o estudo de número 5, o selo de Deus e a marca da besta. Eu sou o pastor Diego Trindade, para mim é uma grande alegria estudar a palavra do Senhor com você e com a sua família. Antes de a gente abrir a palavra do Senhor, vamos fechar os nossos olhos para falar com Ele? Então feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso Pai, queremos te pedir neste momento a tua presença, o teu Santo Espírito conosco. Queremos aprender mais da tua palavra. Então, por favor, esteja aqui conosco, nos ensina mais e mais. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Você já estudou os estudos anteriores? Não esqueça de estudar, não, hein? Eu vou mandar novamente os 4 links aí dos 4 estudos passados. Então, por favor, estuda um a um, não perde nenhum, tá bom? Hoje eu estudo de número 5, o selo de Deus e a marca da besta. Selo. Para que serve um selo, né? O selo mais conhecido é o selo postal. Quando você escreve uma carta, né, ou você vai mandar uma carta para alguém, geralmente coloca-se ali um selo. O selo ele identifica quem está mandando e o selo também protege o conteúdo, né? E no tempo bíblico também era assim, né? O selo ali era a marca registrada do rei. Ele lacrava também os documentos oficiais. Ele identificava o reino e protegia o conteúdo ali da mensagem. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre um selo que identifica o dono e nos protege também. Então, vamos aqui para o nosso estudo, o estudo o selo de Deus e a marca da besta. E a primeira pergunta que nós temos aqui para refletir é: onde encontramos o selo ou o sinal de Deus? Onde encontramos o selo ou o sinal de Deus? Vamos abrir a palavra aí. Tá com a sua Bíblia aí? Pega a tua Bíblia aí que eu já estou com a minha aqui, ó. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. A palavra do Senhor vai dizer assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Uau! Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ou seja, o selo de Deus é apresentado aqui em sua lei e ele pede para que a gente cele a lei no nosso coração, selar a lei no coração. Então, perceba, né? Aqui na lei de Deus, nós podemos encontrar ali o seu selo, a sua identificação. E tem uma segunda pergunta aqui que vai nos esclarecer um pouco mais sobre isso. E a pergunta diz assim: em qual mandamento encontramos o selo de Deus? Em qual mandamento encontramos o selo de Deus? Vamos abrir a Bíblia aí. Abra a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, e depois em Ezequiel, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor diz. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Uau! Então veja, em qual mandamento encontramos o selo de Deus? Vamos responder ali? Verdadeiro ou falso? Aliás, antes de responder, vamos ler também Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 e o versículo 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 e o versículo 12. Diz assim, versículo 20: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Agora o versículo 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Uau! Então veja, a palavra do Senhor diz que o sábado é um sinal. Vamos responder aqui. Em qual mandamento nós encontramos o selo de Deus? Nos evangelhos? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Na natureza? Verdadeiro ou falso? Falso. Nos 10 mandamentos? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Uai, então tá tudo falso? Tá tudo falso. Nós encontramos em um mandamento. Nós encontramos de forma específica no quarto mandamento, né? Onde ali indica o nome de Deus, o seu título, que ele é o Criador, e também a extensão do seu domínio, onde diz que ele criou o céu, a terra e o mar. Então veja, nesse mandamento nós vamos encontrar um Deus criador. Nós vamos encontrar um Deus mantenedor, um Deus todo-poderoso. E aqui a Bíblia diz que é para nós lembrarmos do dia de sábado para santificar. Em Ezequiel vai nos dizer que este mandamento vai servir de sinal entre ele e o seu povo. Olha só que interessante, né? Imagina você é um fazendeiro, uma fazendeira, e você tem muitos gados, vários. E aí, de repente, a fazenda do vizinho ali abre a portela e os gados agora se misturam. Como que você vai saber identificar qual é o seu? Geralmente, cada gado ali tem um selo, né? Tem a inicial dos nomes ali, né? Do nome e sobrenome dos donos. Então, imagino que o meu teria ali DT, Diego Trindade, de Diego Trindade, né? Então, eu saberia identificar facilmente os meus, porque teria ali o meu sinal, o meu selo. Então, veja, o sábado ele serve como um sinal que identifica, que separa o povo de Deus. Isso é a Bíblia que está falando, né? Ezequiel capítulo 20 diz isso claramente. Vai servir de sinal entre Deus e o seu povo. Agora vamos para a terceira pergunta. Que outro sinal é mencionado na Bíblia? Agora tem um outro sinal também? Vamos ver em Apocalipse capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 18. Diz assim:
a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Olha só que interessante, né? A Bíblia fala de um outro sinal. E que sinal é esse? Verdadeiro ou falso? O sinal de Moisés? Falso, né? O sinal de Davi? Falso também. O sinal da besta é verdadeiro. Sim, a Bíblia fala do sinal da besta, de um selo. E é interessante que a Bíblia nos diz aqui que esse selo será colocado na mão direita ou na fronte. Agora imagina comigo, tem um selo da besta, todo mundo já está sabendo que vai ter um selo que é da besta, né? Um selo do demônio, um selo do capiroto. Agora imagina, quem iria colocar esse sinal, esse selo na fronte, bem na testa aqui, ó. Eu sou do demônio, meu número é 666. Ou quem colocaria na mão? Tem uns aí, né? Satanistas que talvez até fariam isso. Mas eu creio que a maioria não faria, né? Mas como então que seria isso, né? Como que seria isso? Como que essa marca seria imposta ali, seria colocada na fronte ou na mão direita? Lembre, o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico, né? Então você não pode levar tudo assim bem ao pé da letra, né? Então quando a Bíblia diz que será na fronte e será na mão direita, né? A fronte ali, né, tem a ver com as decisões, com os pensamentos, né? Com os desejos. E a mão tem a ver com a ação. Então, será uma marca que as pessoas vão receber por consequência às suas atitudes, às suas escolhas. Ninguém vai colocar um selo, né? Ou um código de barra, um QR Code, não sei, na mão aqui, um chip, né? Mas será uma marca que as pessoas vão assumir por consequência às suas decisões. Então, as suas decisões, a fronte, as suas ações, né? A mão direita. Então, nós acreditamos sim que haverá uma união entre o Estado e a igreja, né? E ali eles forçarão a obediência a uma lei ali que será imposta ali por Roma. Como nós cremos que o sinal de Deus está ali no quarto mandamento, o sábado, tudo que Deus faz, o inimigo contrafaz. Então nós cremos também que o inimigo ele vai querer um dia, né, para ser adorado. Por sinal, Roma já disse que o dia de guarda é o domingo. Então nós cremos sim que um dia esse dia será imposto, né, por obrigação a ser guardado. Então veja, haverá um decreto que nós conhecemos como decreto dominical. E aí a Bíblia diz assim, ó, que aqueles que não tiverem a marca, né, eles não vão poder comprar e nem vender. Então veja, então se a pessoa não obedece ou guarda ali o decreto dominical, essa pessoa não vai poder nem comprar e nem vender. Então, eles vão usar, claro, vários fundamentos, né, vários argumentos, né, para que a gente aceite esse dia, talvez dizendo que esse dia é um dia em prol da família, em prol do meio ambiente, e fazer com que, de fato, todos entendam, né, que é necessário, sim, um dia ser guardado. E esse dia será um domingo.
E quem não guardar estará indo contra a família, estará indo contra a sociedade, a humanidade. E aí agora esse povo não vai poder nem comprar e nem vender. A Bíblia chega a dizer que logo após haverá um decreto de morte para essas pessoas. Então veja, na Bíblia nós vamos encontrar esse sinal, o selo, né? O selo da besta. Haverá união entre a igreja e o Estado e esse decreto virá. Agora, quem alcançará vitória sobre a besta? A quarta pergunta aqui. Quem alcançará vitória sobre a besta? Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Vai nos falar assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uau! Então, completando ali, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E a fé em Jesus. Sabe, aqueles que guardam o mandamento, aqueles que têm a fé em Jesus. Né? Aqui a gente pode interpretar a fé em Jesus também como uma outra interpretação, mas vamos focar agora fé em Jesus como de fato a fé nele, né? Confiança nele, crer nele. Então, aqueles, né, que guardam os mandamentos, que têm fé nele, esses alcançarão vitória, né? Nós cremos sim que esse povo, o povo de Deus, vai ser perseguido por seguir os mandamentos, né? Mas nós vamos permanecer firmes, vamos permanecer firmes. E em Deus nós vamos encontrar a vitória. Amém? Vamos encontrar a vitória. Quinta pergunta: o que Deus diz sobre os que não estão cumprindo o quarto mandamento? O que Deus diz para aqueles que não estão cumprindo o quarto mandamento? Será que Deus fala alguma coisa? Êxodo, capítulo 16, e depois Hebreus, capítulo 4. Êxodo, capítulo 16, versículo 28 e versículo 29 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Hebreus agora, vamos ver o que aqui diz em Hebreus 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Olha só que interessante, né? A gente vai perceber aqui que, de acordo com a Bíblia, as pragas de Apocalipse 16, elas vão ser derramadas sobre os portadores da marca da besta. Então aqui a gente vai encontrar segurança e proteção com o selo de Deus. Agora, respondendo a pergunta aqui, verdadeiro ou falso? Né? O que Deus espera daqueles que estão cumprindo o quarto mandamento? Que permaneçam sem observar? Falso. Que observem? Verdadeiro. Ele não diz nada falso, né? Ele fala assim que ele espera que nós guardemos. Quando foi com Moisés ali, ele pergunta: até quando vocês vão ficar sem observar o meu mandamento, né? Os meus sábados. E era interessante, né, que o maná caía todos os dias. Quando o maná caiu a primeira vez, o povo no deserto ficou tão em êxtase,
que eles colheram assim, fizeram estoque. E Deus falou assim: fica tranquilo, cata só do dia, né? Amanhã tem mais, todo dia vai cair maná, vai ter maná para vocês. E aí o que acontece? Quando eles viram o maná a primeira vez, eles foram, sabe de uma? Vamos guardar, vamos estocar, porque hoje tem, amanhã a gente não sabe, não tem garantia de nada. E aí eles pegaram em quantidade e estocaram. E aí no outro dia diz que tudo ficou podre, né? Começou a feder, perderam tudo ali, né? Aí eles aprenderam e cada dia eles pegaram a quantidade para um dia. Só que na sexta-feira, Deus falou assim, ó, colhe em dobro, porque amanhã é o sábado do Senhor. E amanhã não vai ter maná. Então colhe já hoje. Então veja, o povo colheu de fato duas vezes mais, né? E no sábado, como Deus tinha dito, não caiu maná, para que o povo pudesse descansar. E em Hebreus aqui vai falar que Deus espera da gente obediência. E quando a gente abre a Bíblia em Apocalipse 16, a gente vai ver ali as pragas que caem. E as pragas, elas caem sobre aqueles que têm a marca da besta, né? Chega um momento que Deus diz assim, peraí que eu vou selar o meu povo primeiro. Depois que eu selar o meu povo, lembra que o selo significa identificação, a quem nós pertencemos e significa também proteção? Então, o sábado vai servir para nos proteger também das pragas que irão cair. Então, aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, que não têm o sinal de Deus, né? A Bíblia nos diz ali em Apocalipse 16 que eles vão receber as pragas também. Agora, a última pergunta aqui vai nos falar assim: como como deve ser a observância do santo dia do Senhor? Como deve ser a observância do santo dia do Senhor? Levítico capítulo 23 e Lucas 23 também. Vamos ver? Levítico capítulo 23, versículo 32. Diz assim: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 54. Diz: era o dia da preparação e começava o sábado. E começava o sábado. Então vamos lá. Como deve se observar o santo dia do Senhor? Inicia-se com o pôr do sol verdadeiro. Deve haver preparação verdadeira. Não fazer nada falso, né? Falso. Então, veja só, segundo a palavra do Senhor, a observância do sétimo dia, do sábado, ela começa no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. A Bíblia diz que de um pôr do sol ao outro pôr do sol celebrareis o vosso sábado. A Bíblia diz também que sexta-feira era conhecido como o dia da preparação. Olha só que interessante. Sabe, esses são os únicos dias da semana que na Bíblia nós vamos encontrar nome. É. O sétimo dia é chamado de sábado. E a sexta-feira, o sexto dia, né?
Não era chamado de sexta-feira, mas era chamado de dia da preparação. Veja, o sétimo dia era chamado de sábado. E o sexto dia era conhecido como o dia da preparação. Então, de fato, Deus espera que a gente se prepare, né, para receber o santo dia do Senhor. Esse dia, de fato, é especial para Deus. Deus espera que a gente se programe, ajeite as coisas, né? Antigamente, o povo ali de Israel até cozinhava já na sexta, preparava tudo para que no sábado eles pudessem descansar. Então, de fato, é necessário um preparo, um preparo. A gente vai ver ali em a gente vai ver ali na palavra do Senhor também em Neemias, né, que eles não podiam trabalhar, comprar, vender ou receber nesse dia. As atividades do sábado, elas deveriam ser atividades ali que nos aproximassem mais de Deus. A gente vai ver o próprio Jesus dizendo que é lícito fazer o bem ao sábado, né? Então, no sábado, a gente tira ali um dia para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, né? Para fazer um trabalho missionário, para estar na igreja. Jesus sempre estava na sinagoga. Logo após a morte de Jesus, os discípulos continuavam aí na sinagoga. Paulo ia na sinagoga. Então a gente vai perceber que de fato, né, esse era o costume de Cristo. É, Jesus ele não estava ali com o Pai trabalhando no sábado. Na verdade, o Pai de Jesus não trabalhava no sábado, ele estava também ali na sinagoga. Então, veja, o sábado é o dia do Senhor, um dia separado por Ele, um dia para a gente celebrar a criação e o cuidado do Senhor, um dia para a gente celebrar um Deus que cuida da gente com muito amor, com muito carinho. Agora vamos finalizar aqui com o nosso compromisso de fé. Você crê que no sábado, você crê no sábado como selo de Deus? Sim? Amém. Você fará tudo possível para resolver as dificuldades que impedem de santificar o sábado? Sim? Amém. Você deseja observar o sábado conforme a palavra de Deus? Sim? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns pela sua decisão. Que de fato o sábado seja um dia de deleite, um dia de prazer, um dia de descanso, um dia para estar mais ainda na companhia de Cristo. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Nosso próximo estudo será Sinais e Segunda Vinda. Vamos falar aqui sobre sinais e a segunda vinda de Cristo. O assunto aqui está uma bênção, hein? Não perde, não. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo que tivemos. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos esclarecer um pouco mais sobre a Tua palavra, sobre o Teu sinal. Queremos, ó Pai, ser identificados por Ti. Nós queremos receber o Seu sinal. Nós queremos ter o Seu selo. Nós queremos Te representar neste mundo. Nos abençoa, abençoa cada família aqui. Nos dá um ótimo dia, um ótimo descanso. Nos dá a Tua companhia. Te oramos por Jesus. Amém. Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o nosso próximo estudo.